Olá, bem-vindos à aula 1 do curso de Cálculo em Várias Variáveis. Eu sou o professor Carlos Ropelato. Na aula anterior, a aula 0, eu apresentei a estrutura do curso. E lá nós vimos que o curso será dividido em vários módulos. Para você que ainda não assistiu a aula 0, que é a aula inicial, eu deixo na descrição do vídeo um link para você ter acesso ao meu canal e assistir a essa aula. Bem, hoje nós começaremos o módulo 1 tratando de funções vetoriais. As funções vetoriais são aquelas cujos valores são vetores e elas servem para descrever curvas e superfícies no espaço. Além disso, utilizaremos as funções vetoriais também para descrever movimentos de objetos no espaço. Os conceitos das funções vetoriais servirão também para demonstrar as leis de Kepler, ou seja, as leis dos movimentos planetários. Johannes Kepler foi um astrólogo e matemático alemão que viveu no século XVI e XVII, de 1571 a 1630. Kepler enunciou 3 leis sobre o movimento planetário com base em uma enorme quantidade de dados relativos às posições dos planetas em diferentes instâncias do tempo. Na descrição do vídeo eu deixo as 3 leis de Kepler. A primeira lei afirma que um planeta gira em torno do Sol em uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Ou seja, a órbita elíptica descreve uma elipse, que é uma curva que pode ser representada através de uma função vetorial. Naquela época, Kepler não era capaz de perceber se suas leis eram válidas e nem como se relacionavam uma com as outras. Mas em 1687, Sir Isaac Newton, que foi cientista, físico e matemático inglês, escreveu uma obra intitulada Princípios da Matemática, onde ele utiliza 2 de suas leis, a segunda lei do movimento e a lei da gravitação universal, para demonstrar as leis de Kepler. E nós veremos nesse módulo como utilizar os cálculos das funções vetoriais para demonstrar as leis de Kepler. Mas antes disso, vamos estudar as curvas definidas por equações paramétricas. Vamos observar aqui esta figura, onde temos representado em azul uma curva C. Imaginar a seguinte situação: uma partícula está se movendo ao longo dessa curva no sentido indicado por estas setas aqui. A curva C, ela não pode ser representada através de uma equação do tipo y igual a f de x. Então C não pode ser representada dessa maneira. Porque se nós traçarmos aqui retas verticais, elas vão intersectar a curva C em mais de um ponto. Mas, se nós observarmos as coordenadas x e y da partícula, verificaremos que elas são funções do tempo e podemos escrever x igual a f de t e y igual a g de t. Este par de equações aqui é uma maneira adequada de nós representarmos uma curva. E surge então a seguinte definição: sejam x e y dados como funções de uma terceira variável t, denominada parâmetro, pelas equações x igual a f de t e y igual a g de t, chamadas equações paramétricas. Para cada valor do parâmetro t, nós temos um ponto xy que pode ser marcado aqui no plano cartesiano. Xy igual a f de t, g de t. Dessa forma, fazendo t variar de menos infinito a mais infinito, o ponto xy, f de t, g de t também vai variar e traçar a curva C, que nós chamamos de curva parametrizada. Bem, o parâmetro t, ele não representa obrigatoriamente o tempo. Poderia utilizar uma outra letra para representar o parâmetro t. Mas na maioria das curvas que nós vamos trabalhar, o t representa o tempo. E dessa maneira,
o ponto x, y, f de t, g de t representará a posição da partícula no instante t. Agora vejamos um exemplo. No exemplo 1, nós vamos esboçar e identificar a curva definida pelas equações paramétricas x igual a 2t menos t ao quadrado e y igual a t mais 1. Primeiro vamos construir uma tabela onde nós teremos na primeira coluna o parâmetro t, estou fazendo a variável de menos 2 a 4, na segunda coluna a variável x, terceira coluna a variável y e aqui na última coluna o par ordenado xy. Eu já fiz os cálculos aqui dos parâmetros das variáveis x e y e aqui nós temos os pares ordenados. Agora nós vamos marcar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano. Conforme podemos ver aqui na tabela, cada valor do parâmetro t ele fornece um ponto da curva. Vamos pegar aqui o t igual a 1. Quando t é igual a 1, nós temos o ponto 1 e 2. Vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, eu já fiz isso, marquei todos esses 7 pontos aqui e obtivemos esta curva. Bem, à medida que o t aumenta de uma em uma unidade, a distância entre os pontos aqui na curva, ela não é igual. A distância entre este ponto e este é diferente da distância entre este ponto e este. Aqui a distância é maior e aqui a distância é menor. E aqui também acontece a mesma coisa. Esse fato acontece devido à partícula desacelerar e acelerar durante o seu movimento aqui na curva. E ela está se movimentando nesse sentido, de acordo com essa setinha. Se nós observarmos esse gráfico, esta curva aqui, ela tem a aparência de uma parábola. E como é que nós verificamos se realmente essa curva representa uma parábola? Então, para nós comprovarmos que esta curva representa uma parábola, devemos pegar nas equações paramétricas x igual a 2t menos t ao quadrado e y igual a t mais 1, eliminar o parâmetro t. E vamos pegar a equação onde eu tenho o y, isolar o t. De que maneira? T é igual a y menos 1. Vamos substituir o t na equação onde eu tenho o x. Então, x é igual a 2 que multiplica o t é 2y menos 1, menos t ao quadrado é y menos 1 elevado ao quadrado. Efetuando algumas operações, 2 que multiplica y menos 1 é 2y menos 2, menos, isso daqui é um produto notável chamado quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o y vezes 1 dá 2y, mais o quadrado do 1, que é 1. Continuando, 2y menos 2, esse sinal de menos vai trocar todos os sinais aqui dentro, menos 2 mais 2y menos 1. Juntando os termos semelhantes, nós vamos ficar com menos y ao quadrado, 2y mais 2y, 4y, menos 2 menos 1, menos 3. Logo, esta curva aqui representa uma parábola dada por esta equação. E essa parábola tem a concavidade voltada para o lado esquerdo devido ao sinal do coeficiente do y ao quadrado ser negativo. E agora vejamos como construir o gráfico dessa curva usando o GeoGebra. Bem, eu estou com o software GeoGebra aberto e para nós construirmos curva definida por equações paramétricas, nós devemos definir duas funções. Uma, f de x igual a 2x menos x ao quadrado e a outra função g de x igual a x mais 1. Então aqui eu defini a função f, que é essa azul, e a função g, que é essa vermelha. Aqui na entrada agora eu vou digitar a opção curva. E apareceu para mim aqui
opções a respeito de curva. Então, a primeira opção é aquela definida por duas expressões. Então, a expressão 1 vai ser a f de t. Então, aqui que eu vou digitar a função f que vai depender do t. Segunda expressão, g de t. E a variável é o parâmetro, no caso t. O valor inicial posso escolher aqui, vamos escolher aqui, nós escolhemos menos 2a 4, então vamos fazer aqui de menos 5 a 5. Dou um Enter. Aqui apareceu a curva A. Vou renomear essa curva. Clicando com o botão direito em propriedades. Nome da curva, vou digitar aqui C. Dá um Enter. Então agora aqui embaixo eu tenho o nome da curva. As funções G e F são mostradas. Então vamos clicar aqui nessa bolinha para esconder essas funções. Então aqui nós temos a nossa curva. Vem aqui em janela, um zoom aqui, aproximar, e nós temos aqui a nossa curva. Agora vamos verificar se essa curva C, ela representa a parábola x igual a menos y elevado ao quadrado, mais 4y, menos 3. Menos 3. Vamos dar um Enter. Parábola, equação 1 e curva C. Aqui vamos ocultar a curva C e verificamos que só fica com a equação. Vamos ocultar a equação. Então, podemos constatar que a curva C é representada pela equação menos y quadrado mais 4y menos 3. Bem, a aula de hoje está encerrando e na aula 2 nós veremos mais exemplos envolvendo curvas definidas por equações paramétricas.